Vamos voltar lá para nossa infância, na qual a maioria das famílias eram autoritárias, não davam a verdadeira atenção que uma criança merecia. Sabe aquela história que quando a criança chorava, os pais mandavam engolir o choro. Engole o choro, menino! Invalidando as emoções. Quando essa criança cometia um erro natural, da idade, um erro que toda criança comete, era castigada, punida ou ameaçada com palavras que causavam medo. Dia após dia, sendo tratadas dessa forma, o maior aprendizado que uma criança tem é que precisa ser perfeita para receber o amor da mãe e do pai. E a partir desse aprendizado, quando cresce, ela forma crenças na mente, do tipo, se eu errar, não serei amada. Se eu errar, vou ser punida. Se eu errar, vou ser demitida. Se eu errar, eu serei fraca. Se eu errar, não serei uma boa mãe. Você já teve crenças desse tipo? De que se você errar, não vai ser merecedora do melhor da vida? Ou se você não for perfeita, ninguém vai te amar? Você já pensou dessa forma? Que tem que ser perfeita, senão ninguém vai gostar de você? Essas crenças podem resultar em exaustão, sobrecarga e esgotamento. Você tem alguma delas? As crenças são convicções sobre a realidade, que podem nos influenciar nossos pensamentos, sentimentos, as nossas ações. Elas podem ser funcional, fortalecedoras, que nos motiva, ou pode ser disfuncional, uma crença limitante. Crenças limitantes são pensamentos ou ideia que nós temos de nós mesmos sobre os outros ou sobre o mundo. Pensamentos criados geralmente no período da infância e desenvolvidos ao longo da vida. As crenças limitantes, elas acabam se tornando nossas próprias verdades e, com o tempo, desenham nossa personalidade. Sabe aquelas ideias arraigadas que consideramos verdades absolutas, mas, na verdade, na realidade, elas nos impedem de progredir? Essas são as crenças limitantes. Elas podem se manifestar como pensamentos negativos sobre nós mesmos. Aquele tipo de pensamento que não sou bom o suficiente, não consigo terminar nada, ninguém nunca vai gostar de mim. Essas crenças podem afetar a forma como nós vemos, como agimos, como interagimos com as pessoas ao nosso redor. Na psicologia, ou melhor dizendo, na psicoterapia, aprendemos a identificar, questionar e transformar essas crenças limitantes. A psicoterapia te ajuda a compreender a origem dessas crenças e como elas afetam o seu comportamento através do autoconhecimento. E a questionar seus pensamentos, a procurar constatar os fatos, se são reais e coerentes, e quais são as consequências desses pensamentos. E ainda, a psicoterapia pode auxiliar você na forma de como você vai lidar com esses pensamentos, vai enfrentar ou ressignificar. Ressignificar é transformar e substituir pensamentos negativos por pensamentos realistas, positivos. Se você reconhece que possui algum tipo de crença limitante, pense no peso que elas geram em sua vida. No estresse, na angústia de ter que perseguir algo desumano em troca de afeto e aceitação. É extremamente libertador simplesmente aceitar que somos falhos, que temos falhas como mães e podemos aprender com nossos erros. Os erros são e sempre serão grandes oportunidades de aprendizado e não motivo para castigo. Você pode entender que os erros fazem parte da sua jornada como mãe, do caminho do aprendizado e não desistir diante deles, mas sim aprender com eles e seguir em frente, seguir em direção à sua meta, aos seus objetivos. Ou você pode desistir, se culpar e se chicotear diante dos erros simplesmente porque acredita que merece ser castigada ou punida. Mais uma vez, que achar que cometeu um erro, principalmente se esse erro for em relação a seu filho, pare, feche os olhos, respire calmamente,
Conte até 10. Essa é uma forma simples e leve de mudar. Quando aprendemos a acolher nossos erros, poderemos finalmente aceitar nossos filhos com suas imperfeições e ajudá-los a desenvolver as importantes habilidades que precisam para crescer. Com amor, compaixão, respeito, em vez de caos e descontrole. Aprender a usar a razão para gerenciar os próprios pensamentos e atitudes é fundamental para reverter um quadro ou esgotamento emocional. Mães que se cobram perfeição apresentam maior probabilidade de ter um esgotamento emocional devido à constante cobrança interna. Deixar a perfeição de lado nos tira de um pedestal de donas da verdade, que tanto nos distancia das pessoas de quem amamos, nos aproxima, nos conecta e nos humaniza diante de nossos filhos, cônjuges, amigos. A conexão é a cola que nos une, que nos mantém ligados uns aos outros de forma afetuosa, mas ela só é possível por meio do reconhecimento. Reconhecemos as nossas fragilidades. Quando temos compaixão, temos o desejo de sermos melhores, de aprendermos o que ainda não sabemos. Uma boa mãe não é aquela que é perfeita, que se distancia e se torna inalcançável, mas sim aquela que mostra seus filhos sem receio de comprometer a sua autoridade. Não sabe todas as respostas, que ela é um ser humano, com todas as fraquezas e medo que os demais, que todos os demais também sentem. Mas que apesar disso, ela segue buscando resposta, segue buscando se aprimorar para ser um bom exemplo para si e para os seus filhos.